Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, amado e queridos irmãos, que está conosco em qualquer lugar deste planeta Terra. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Não esqueça de escrever aí na nossa página da internet para nos ajudar na nossa pesquisa. Porque nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Nós não somos uma igreja, não somos religiões, nem casa espírita. Nós somos um grupo de pesquisa. Pregamos, estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque a única doutrina que nós encontramos que não tem preconceito, nem separação. Por isso nós estudamos vida além da vida. Estamos estudando o mundo espiritual através da literatura dos 13 livros de O Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós começamos pelo primeiro livro, que é O Nosso Lar. O nosso lar é uma casa espiritual. Não é o céu, não é o paraíso e nem o lugar dos eleitos. É uma casa de transição. É uma espécie de faculdade, né? Você forma lá, teoricamente, depois você vem para o corpo físico para sentir o choque da matéria e provar que aquele conhecimento que você adquiriu no mundo espiritual, você vai usar ele e provar que você realmente conheceu e o aceitou. O nosso lar fica a 50 quilômetros da cidade de Rio de Janeiro. Não é a única, não. No Brasil existe mais de 100. No Brasil e no mundo inteiro existe casa espiritual. Bem, nós estamos estudando o nosso lar. Já hoje, acabou de entrar, né, o capítulo 47, o retorno, falando do retorno de Laura. Hoje, capítulo 48, nós vamos falar do Evangelho no lar. É a última despedida de nossa irmã Laura. Nessa noite no Evangelho no Lar, os Espíritos amigos vai trazer Ricardo, o marido da nossa irmã Laura. Ele já está encarnado na Terra com 3 anos de idade. Eles vão retirar ele do corpo e ele vai vir conversar com a família através da materialização, né? André Luiz escreve: se eu não conhecesse a doutrina dos Espíritos, não saberia explicar. Mas eu estava participando do Evangelho, do estudo do Evangelho no lar. Todo conhecedor da doutrina dos Espíritos faz o Evangelho no lar. Se você não faz, você tem que começar a fazer. Porque lembra que no último capítulo da Bíblia, no livro do Apocalipse, no final do 3º milênio, todas as igrejas vão fechar as portas. A única maneira de conversar com Deus vai ser como Jesus nos orientou, no nosso lar, no nosso aposento. Porque não haverá mais igreja, nem política.
O mundo já está sob o governo do Mestre de Nazaré. É um mundo regenerado. Portanto, é bom você ir acostumando a fazer o evangelho no lar. André Luiz descreve, lá é uma sala grande. Os móveis não era um móvel muito diferente, eram várias plotonas. E tinha mais ou menos umas 30 pessoas. E era comandado pelo ministro Clarence. André Luiz estava com seu amigo, né? E ele então perguntou ao amigo, porque ele via, né, na frente um globo, tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. E uma caixa semelhante a um alto-falante, né? Dizia, por quê aquele aparelho? Aí ele disse, é o amigo Nicola, disse, André, é por ali que André vai se manifestar. Sem esse aparelho, ele não pode manifestar. Ali existe um isolamento. Se qualquer um desses aqui emanar um pensamento, uma energia negativa, ele veda. Essa energia tem que estar pura. É uma coisa muito importante, muito difícil. Aí então, André Luiz fala que ele olhou no relógio da parede, marcava-se 00:40, quando o ministro Clarence disse, está na hora, vamos começar. Então, certamente, fizeram a oração, né? Aí, no alto-falante, foi chamado o Cílio, as 2 filhas e o nosso irmão Lisa, que eles foram à frente, onde estava o piano, a cítara, o instrumento, e começou a tocar uma sinfonia que eles compôs. Se você pegar o livro, se você ver na internet, você vai ouvir a letra da música. É uma espécie de oração. A letra da música é uma oração. Que os 3 filhos de Ricardo e de Laura começam a entoar, tocar e cantar. É uma música inebriante. Tomou todo o ambiente. Quando eles faziam a última letra, as últimas sílabas daquela música, algo começou a acontecer no globo. O globo começou a resplandecer e aparecer sobre ele uma ectoplasma que envolvia ele. Aí, de repente, aparece, materializa Ricardo. Presta atenção, você que está começando agora, você que talvez não saiba, Ricardo, ele tem 3 anos de idade, ele é uma criança ainda, é um bebê. Então, o amigo espiritual fala que ele está no mesmo quarto do pai e da mãe, que dorme tranquilamente. E ele está num berço separado, com a proteção dos amigos espirituais, né? Então faz com que o pai e a mãe adormeçam, sem qualquer tribulação, para que nada aconteça, porque qualquer coisa, qualquer movimento, o espírito volta imediatamente para o corpo. Ele precisa de alguns minutos para dar a despedida, para dar cumprimento, para testemunhar a realidade. Mas quando ele materializa como Ricardo.
corpo da existência anterior. O Cílio, Laura, sabe que é ele, é Ricardo. Então, ele vem, cumprimenta a dona Laura, cumprimenta o Cílio, fala alguma coisa rapidamente para eles, que só eles, que não, André Luiz com certeza não ouviu o que eles falaram. E eles cumprimentavam. E ele então pede para o Cílio, para que esteja vibrando, para que tudo corra na melhor maneira possível. De repente, começou a brilhar novamente aquele aparelho, e então Ricardo desmaterializa e tudo volta ao normal. Notava-se os olhos de Laura cheios de lágrimas e a emoção estampava no seu rosto. André Luiz então levanta para ir até ela, para dar um abraço nela, desejar boa sorte, quando ele é interpelado. Por quem? O ministro Clarence. Então o ministro Clarence fala: André, se prepara, porque chegou o dia. Amanhã, eu irei com uma caravana, nós iremos levar a nossa irmã Laura para preparar ela para a nova reencarnação. Você tem um bônus de 9 dias no seu trabalho. Eu já preparei tudo, já conversei com o seu ministério. Então, eu vou acompanhar você até o seu lar. Você poderá visitar a família. André Luiz quase que cai, né? Que ele não esperava isso, aí foi um choque. Ele já estava emocionado. Com essa notícia, era tudo que ele poderia. Que além dele acompanhar a sua melhor amiga, a nossa irmã Laura, até a Terra, ele ia ter a oportunidade de visitar a sua família. Querido irmão, querida irmã, presta atenção. O que nós devemos fazer não é só falar, não é só estudar. Nós temos que raciocinar, nós temos que aprender a ouvir. Percebe que as coisas é organizada no tempo certo, na hora certa, nada é feito apressadamente. Na minha terra tem um ditado que diz: quem é o apressado, ele sempre come cru. Então devemos ter a paciência, a humildade de esperar no Senhor. Porque aquele que espera no Senhor alcançará a sua meta. Queridos irmãos, queridas irmãs, a existência nesta vida, falo vida porque estou falando do plano espiritual e do material, é muito difícil. Precisamos estar bem assessorados, bem acompanhados. Precisamos estar em meditação, em comunhão, em sintonia. Como disse o nosso irmão, não nos preocupar em lutar contra o mal, querer competir contra o mal. Nós devemos se preocupar em conosco mesmo, com o nosso corpo, porque nós somos o pior inimigo do eu espírito. Portanto, a necessidade é de nós permanecermos na luz, no caminho da luz, sem desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nós devemos andar no caminho reto. Se houver algum obstáculo, nós temos que resolver esse obstáculo, tirar esse obstáculo, mas não nos desanimar, não estagnar, mas ir sempre em frente, porque lá na frente o paraíso, o mundo feliz nos espera. Lembra você que a minha avó, a que me fez, que me passou para mim esta missão,
que me fez conhecer a fé quando era criança, por isso eu sou o que sou hoje. Ela fez eu conhecer a fé, o conhecimento da fé em Deus. Ela é semelhante à mãe de André Luiz. Ela está no mundo mais avançado. E numa certa noite, no desdobramento, eu fui levado a um espaço neutro. E ela então se materializa a meu lado e mostra para mim alguma distância, um pouco maior do que uma bola de futebol, um planeta. Parecia uma estrela, porque ele estava todo envolvido de luz. Porque quando a gente vê o planeta Terra, a gente vê a sombra dos continentes. Mas este não, era só luz, como uma estrela. E ela então apontou para mim, ó, ali é o mundo onde eu vivo, onde eu estou. Se você permanecer firme e fazer todo o que tem que fazer neste grupo, nessa missão, ir até o final, um dia você irá morar comigo lá neste mundo. Você percebe, minha irmã? Ela não diz que eu vou para lá. Eu tenho que vencer os obstáculos. Eu tenho que cumprir a missão. Aí eu poderia morar lá. Não, você está entendendo? Por isso, Chico Xavier, Emmanuel disse a ele, Chico, tenha cuidado, que você pode ter uma vida de 100 anos correta, mas às vezes nos 99 você pode se deslizar e perder tudo. Perder a encarnação por causa de um pensamento, por causa de um erro, de um desvio. Então nós devemos perseverar, como Jesus disse, perseverar na oração, na vibração e no pensamento. Estuda o Evangelho, siga o Evangelho, lembra da palavra do Senhor Jesus. Meu querido irmão religioso, a sua igreja, a igreja vai fechar as portas. Não é profecia nossa, não. Está na Bíblia, está no último capítulo do Apocalipse. Porque a igreja é egoísta e orgulhosa e preconceituosa. Vai fechar as portas e eles não vão se converter, porque até o dia de hoje eles ainda não aceitaram Jesus. E o Senhor Jesus, ele fala no capítulo 15, se eu não tivesse vindo, vocês poderiam errar, porque errais não conhecendo a verdade. Mas agora não, agora vocês conhecem, eu vim e mostrei a verdade. Em verdade eu vos digo, ninguém vai ao Deus, a não ser através deste ensinamento, o ensinamento do Evangelho. Lembra que João Batista prega no deserto, eu trago as boas novas de Deus. O reino de Deus está entre vós. Eu trago a ferramenta que vai arrancar a planta que o Pai não plantou. É a igreja, a religião, ela que desviou a humanidade do caminho da verdade. Por isso que Jesus teve que vir para consertar o que está errado e colocar nós no caminho. Ele é o caminho. Ele, na verdade e na vida. Ninguém vai a Deus a não ser através dele. Não é a religião e nem a Bíblia. Tenha cuidado. Estuda. 7 passos para uma vida melhor do nosso canal dos deficientes físicos do GK. E você vai entender do que eu estou falando. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Eu prego o evangelho. Sou um administrador desse grupo, o Grupo GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Venha nos conhecer. Assista os nossos estudos. Escreva aí um diálogo. Faz uma pergunta. Questiona.
Conhece a verdade para ela te libertar. Porque você, irmão religioso, você precisa ser liberto da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte que a igreja inventou, que é a contramão da verdade de Deus. Tenha cuidado, tenha cuidado. Amanhã você pode dizer, não pode dizer, ninguém me avisou. Eu estou lhe avisando. Estude o Evangelho, segue a Jesus, não siga o homem, porque o caminho do homem vai dar no abismo. Saudações, luz, paz e liberdade, em nome do Senhor Jesus.